Senado dos Estados Unidos rejeita uma resolução que impediria o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, enquanto a Rússia garante apoio, inclusive militar, ao país. Vale lembrar que o Brasil também se posiciona, com Celso Amorim garantindo que, acima de agradar potências internacionais se referindo aos Estados Unidos, o Brasil pensa na soberania sul-americana. Mas temos informações também da mídia ocidental garantindo que o Nicolás Maduro já está negociando a sua renúncia com o governo americano. Será que vai rolar? Falar um pouquinho também, galera, sobre Nayib Bukele, polêmico presidente de El Salvador, que está sendo convocado pelos políticos brasileiros em meio à CPI do crime organizado. Será que teremos uma buquelização do Brasil para as próximas eleições? Falar um pouquinho também, galera, sobre a relação dos Estados Unidos com os chineses, já que os americanos garantem que a China e a Rússia devem se desnuclearizar. A China deu uma resposta que não agrada muito aos americanos, entender exatamente como, enquanto temos mais um país aderindo aos chamados Acordos de Abraão, o que mostra, claro, uma tentativa dos Estados Unidos de aproximar uma série de países árabes ou islâmicos de Israel. Mas será que o Oriente Médio está se aproximando de fato dessa proposta? Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação de Al-Jolani na Síria, que tem aprovação por parte do Conselho de Segurança do fim das sanções contra a sua pessoa e uma nova disputa pela Síria entre Rússia e Estados Unidos, e falar também sobre a reunião entre Viktor Orbán e Trump, que pode desagradar bastante os russos, já que a Hungria parece disposta a abrir mão dos combustíveis fósseis vindo do governo Putin. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do nosso Brasilzão, é parceira aqui do canal também e tá oferecendo para você nesse momento em que o dólar tá abaixo de 5,35, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, e é muito mais baixo do que o passado histórico, galera, chegou ao menos de um ano a 6,30, a possibilidade de você começar a comprar os seus dólares sem pagar nada por isso, hein, de abrir a sua conta, manutenção de nada disso, você vai ter acesso na sua primeira conversão cambial a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Galera, eu já tô falando da plataforma que é a mais usada do Brasil para esse tipo de finalidade, que é a Nomad, mais de 3 milhões de meus usuários, inclusive eu, que é o que eu falo, gosto de fazer ali, né, minhas movimentações financeiras. É um aplicativo que tem uma série de benefícios, galera, baixa, tá? Recomendo, pô, baixa lá, é de graça, você vai ver os benefícios por conta própria. Além do que, você tem acesso, por exemplo, à questão do cartão de crédito, caso você queira, que é o Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que é ótimo para você conseguir pontos que não expiram, você ganha a partir das suas utilizações aqui no Brasil mesmo, tá? Cashback dolarizado para ir montando suas posições. Pô, galera, já vai gastar o dinheiro de qualquer jeito, né? Pelo menos pagar o cartão Nomad, que você vai tendo acesso ao benefício de cashback em dólar. Galera, é só benefício, tá? Então, ó, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês, cupom Ricardo15 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Galera, recomendo, tá? Baixa aqui. Pô, galera, é gratuito. Se você não curtir, cara, simplesmente esquece que tem lá, né? Mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Então baixa o aplicativo Nomad, que é a melhor opção para você diversificar as suas moedas. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, galera, havia uma proposta vinculada ali ao Senado americano que poderia impedir que os Estados Unidos atacassem a Venezuela. Para quem não sabe, teoricamente, os Estados Unidos não é uma ditadura, né? Isso na prática também não é claro, né? Mas o Trump não é o ditador do país. E teoricamente, se um país ele vai entrar em guerra, ele não pode fazer isso de maneira unilateral apenas pelo poder executivo. O poder legislativo tem que promover essa autorização. É o que conta na Constituição, na legislação americana. Só que a grande questão é que os Estados Unidos estão fazendo os ataques contra as embarcações do Caribe sem autorização do Congresso. Caso haja algum tipo de ação militar na Venezuela, isso possivelmente também vai ser feito sem autorização do Congresso, pelo menos não há movimentações nesse sentido. E aí, parte dos senadores, principalmente democratas, começaram a levantar. Poxa, mas o Trump, então, está movimentando, está deslocando porta-aviões, bombardeiros B-52, exercícios militares com Trinidad e Tobago, para quê? Para ameaçar o Nicolás Maduro? Será que isso não é algum tipo de guerra que ele vai colocar a gente? E aí eles colocaram no Senado uma proposta que impediria o ataque dos Estados Unidos à Venezuela sem autorização do Congresso. Nós hoje temos 100 senadores no Senado americano, sendo que 53 são republicanos.
Olha a importância, né, de você controlar o Congresso, o mesmo partido do presidente e do Senado e da Câmara dos Deputados. Só que dos 53, 51 votaram contra. Ou seja, essa resolução não foi aprovada. Ou seja, supostamente, se o Trump atacar o território da Venezuela, o Senado não pode fazer nada contra isso, já que teoricamente não seria uma guerra. Pelo menos essa foi a interpretação do Senado. Claro que com um viés bastante político da situação. E a gente sabe, né, que a Venezuela começou a pedir meio que ajuda desesperada para os seus vizinhos sul-americanos, inclusive Brasilzão é nós, pediu ajuda também para a China, para a Rússia, e a Rússia é o país que está se pronunciando com mais ênfase nesse sentido. Hoje nós tivemos a Maria Zakharova, que é uma das representantes das relações exteriores da Rússia, se pronunciando firmemente em apoio à Venezuela. Ela colocou ali, ó, que a Rússia demonstra uma solidariedade inabalável com a Venezuela e está sempre preparada para responder de maneira adequada aos pedidos de Caracas, levando em conta tanto os desafios existentes quanto os potenciais. O mais importante é evitar qualquer escalada e promover soluções construtivas para os problemas existentes, com respeito ao direito internacional. Mantemos contato contínuo com os nossos amigos venezuelanos por tempo indeterminado. A gente sabe que a Rússia ela tem uma relação forte com os venezuelanos, inclusive do ponto de vista militar, e a Venezuela teria pedido ali reparo nos caças Sukhoi, que são de origem soviética, né, origem russa, a atualização do sistema de radares e também o envio de mísseis, que aí mora uma problemática bem importante, porque a gente sabe, pelo menos os representantes da Duma, que é o parlamento russo, né, relacionado à segurança, que um dos possíveis mísseis poderia ser o Oreshnik, que é um míssil balístico intercontinental, que tem capacidade de ogivas nucleares e inclusive de pegar em várias bases americanas, não só na região do Caribe, mas potencial de chegar até a região da Flórida, nos Estados Unidos. Os americanos vão concordar com isso? Como a Venezuela possivelmente tem dos mísseis Oreshnik? Mais uma vez, uma coisa é o que a Rússia fala, outra coisa é o que a Rússia faz. Assim, não só a Rússia, mas todos os países do mundo. Trouxe para vocês o exemplo que quando a Armênia, por exemplo, que está muito mais próxima, precisou de apoio da Rússia, a Rússia não ofereceu apoio adequado, o Azerbaijão atacou a região de Nagorno-Karabakh e hoje eles assinaram um acordo de paz que, na prática, praticamente confere o território, a soberania de Nagorno-Karabakh para os azeres. A Armênia viu nisso uma trairagem. Ah, professor, mas a situação é diferente, a Venezuela é muito mais importante. Cara, eu concordo, né, que não dá para você fazer um paralelo 100%. Mas pode ser uma prerrogativa que talvez os russos não estejam tão dispostos a ajudar assim militarmente a Venezuela lá do outro lado do oceano. Além disso, cara, a gente sabe que a Venezuela conta com uma série de sistemas de defesa que são bastante avançados, embora haja críticas de uma possível desatualização, um sucateamento desses sistemas. Os sistemas de defesa, por exemplo, S-300, que também são de origem russa. Ah, professor, mas o Irã também tinha, Israel conseguiu atacar. Cara, sei de tudo isso, tá? Mas entendam, a relação militar é muito próxima e a Maria Zakharova promete ajuda. Bem como o Brasil. Não sei exatamente se do ponto de vista militar ou do ponto de vista estratégico, convencimento, de dissuasão. O Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, que está em meio à COP30, né, cúpula tudo tal, ele falou ali, ó, que hoje o Brasil tem que defender a América do Sul. Nós vivemos aqui na América do Sul. O Brasil tem fronteira com 10 países. Não estamos falando de algo que está distante ou que se discute somente por questões políticas ou militares, mas sim de algo que está na nossa fronteira. O Brasil tem o papel de garantir a estabilidade regional e não de ficar agradando grandes potências. Lembrando que essa questão da Venezuela, ela é tão assim importante para o governo Lula que o Brasil, mesmo sediando a COP30, a gente vai dar uma passadinha na Colômbia, vai ali discutir na cúpula CELAC e União Europeia, com o Itamaraty garantindo que muito possivelmente o Lula vai dar uma fala forte em favor da Venezuela. Lembrando que o governo Lula fala que na verdade não é em favor de Nicolás Maduro e sim da soberania da Venezuela. Claro, galera, que o Brasil tem medo que uma intervenção maior dos Estados Unidos possa ocasionar, né? Poxa, a gente já tem bases militares sendo discutidas no Equador, bases militares sendo discutidas na Argentina. A gente sabe, por exemplo, da relação próxima que o Paraguai tem, que a Guiana de Irfan Ali tem com os Estados Unidos, principalmente depois da questão de Essequibo. Uma possível ascensão da Maria Corina Machado
poderia abrir espaço para uma intervenção maior dos Estados Unidos na região. E é isso que o Brasil teme: uma possível crise dos refugiados, uma possível crise econômica, os Estados Unidos estabelecendo mais bases militares próximos da floresta amazônica e da fronteira com o território brasileiro. Então, é uma coisa que preocupa sensivelmente o governo do Brasil. Além disso, cara, nós tivemos a mídia The Atlantic garantindo que talvez nada disso precise acontecer, porque o Maduro já estaria disposto a renunciar ao poder. Vai lembrar que a gente já teve também denúncias da própria mídia dos Estados Unidos que a vice-presidente da Venezuela, a Delcy Rodrigues, já negociou desde o começo do ano com o Marco Rubio, com o Trump, uma possível destituição do Nicolás Maduro. Primeiro falando que ia ter a renúncia, mas que ele poderia ficar na Venezuela. Depois negociaram que ele poderia eventualmente fugir da Venezuela, mas ser garantido uma segurança para ele. Enfim, negociações nesse sentido já aconteceram. O Nicolás Maduro nega, a Delcy Rodrigues também, mas a mídia americana garante. E agora a mídia The Atlantic garante que o Maduro ele aceita sair do poder se ele for anistiado, né, dos seus crimes e for tirada a recompensa de 50 milhões de dólares que os americanos oferecem pela captura de Nicolás Maduro. Ou seja, ele viveria confortável em algum outro país, sei lá, que nem o Bashar al-Assad, por exemplo, agora está na Rússia, né? Inclusive falam que o Bashar al-Assad passa os dias jogando seus videogames. Será, galera? Imaginou? Pegaram uma ranqueada aí o Bashar al-Assad? Enfim, né? Mas que ele está vivendo. Seria mais ou menos essa ideia: o Nicolás Maduro estabelecido em algum lugar e uma transição de governo. O que falta negociar é quem vai fazer essa transição. A Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez, a Delcy Rodrigues, o presidente da Assembleia Nacional, enfim, tudo isso está em discussão, mas o Nicolás Maduro já estaria aceitando negociar. Será? Além disso, galera, tivemos também uma notícia importante, hein, sobre a possibilidade de uma buquelização do Brasil. Para quem não sabe o que eu estou falando, Nayib Bukele é presidente de El Salvador. E o Nayib Bukele, ele foi eleito com a prerrogativa de combate à criminalidade e à atuação do narcotráfico. Lembrando que El Salvador tinha, antes da sua eleição, Nayib Bukele, cerca de 80% do país controlado por gangues. Ele colocou o exército nas ruas, combateu com mão de ferro a criminalidade, em 4 anos prendeu cerca de 1,5% da população, mais ou menos ali 90 mil prisões. E é fato que, apesar de críticas da oposição de abuso contra os direitos humanos, de arroubos autoritários, de perseguição aos opositores, seja do legislativo, seja do judiciário, ele conseguiu reduzir bastante a criminalidade e hoje El Salvador só tem índices piores que o Canadá, mas convenhamos que é completamente diferente, né, a realidade do Canadá e de El Salvador. Ele foi reeleito com mais de 80% dos votos, ou seja, a população gostou da questão da redução da criminalidade. E como uma pauta muito popular a questão da segurança pública, ainda mais em um contexto de uma América Latina com a atuação do narcotráfico cada vez maior, seja na Bolívia, no Peru, no Equador, na Colômbia, na Venezuela, no Brasil, na Argentina, é claro, galera, que esse tipo de discurso ele ganha atração. Por exemplo, o Daniel Noboa do Equador, ele se elegeu falando também que ele não queria ser um Nayib Bukele, mas que ele ia se inspirar em algumas medidas. O Javier Milei, por exemplo, convocou o Nayib Bukele e alguns membros do seu governo para discutir com a Patrícia Burrich, que é a ministra da Segurança, aplicações de alguns métodos similares, principalmente em Rosário, que é onde a atuação do narcotráfico é mais vista ali, né? E como a gente tem esse discurso também da segurança pública muito forte no Brasil, principalmente depois da ação no Rio de Janeiro, o Senado está instalando uma CPI, a CPI do crime organizado, e a ideia é combater ele, claro, né? Magno Malta, que é hoje um dos legisladores ali da nossa casa, né, da Casa do Senado, pediu a convocação de Nayib Bukele. Ele apresentou um requerimento para convidar o Bukele para essa CPI do crime organizado. Claro que o pedido ainda vai ser votado pela comissão, e aí, se aprovado, Itamaraty vai fazer o convite e o Nayib Bukele pode aceitar vir presencialmente ou até mesmo, claro, por videoconferência. Percebam que, às vésperas de um processo eleitoral e com a criminalidade do jeito que está, o discurso ganha muita força. Inclusive no Brasil, claro. Cara, querendo ou não, a gente teve a aprovação nessa semana de um novo partido político do Brasil, que é o Partido Missão, fundado ali pelos membros do MBL, que também tem um discurso forte ligado a essa buquelização do território brasileiro. Ou seja, a questão do prender matou, a questão do combate, galera, severo contra a criminalidade, enfim, né, medidas aí mais restritivas, mais focadas na segurança pública, com um discurso mais radical, vamos colocar assim, né?
Claro que levanta as polêmicas por parte da oposição, se é um discurso eficiente, se não é, mas a gente pode até discutir isso num vídeo futuro, né, falando pontos positivos e pontos negativos, mas fato é que há uma possibilidade da segurança pública ser uma das pautas prioritárias para a eleição do ano que vem e uma buquelização do Brasil, ou candidatos que pensem similar ao Moreira Bukele, ganhem popularidade no território brasileiro. E aí, galera, você apoia essa buquelização do Brasil? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre o Trump pedindo, porque a gente sabe que o Trump ele voltou, falou que vai autorizar testes nucleares dos Estados Unidos, anunciando, já inclusive testou, né, o Minuteman III, claro que sem as ogivas nucleares, mas que é um míssil que pode carregar assim, as suas ogivas. Ele alega que ele está fazendo isso porque Rússia e China fizeram atividades nucleares de maneira suspeita, sem autorização internacional, e os americanos não podem ficar para trás. A AEA, que é a agência da ONU, garantiu que isso é mentira, que eles fazem fiscalizações e não houve nenhum tipo de atividade suspeita por parte da Rússia e da China. E a gente entra, claro, na guerra de narrativas. Independente disso, o Trump colocou que ele estaria sim disposto a não realizar os testes ou até mesmo a reduzir as suas ogivas, desde que tivesse uma negociação da tríade nuclear, que seriam os russos, os chineses e os norte-americanos. E a China respondeu a isso, garantindo que os Estados Unidos, na verdade, é que deveriam, como são um país de maior arsenal, cumprir as suas obrigações especiais e prioritárias em matéria de desarmamento nuclear e reduzir ainda mais de forma significativa e substancial seu arsenal, a fim de criar condições para alcançar um desarmamento abrangente e completo, alegando que não tem sentido a China participar desse programa de desnuclearização, já que a China hoje conta com somente, entre aspas, 600 ogivas, enquanto os Estados Unidos e Rússia contam com quase 5.000 ogivas cada um. Então não são países que estão no mesmo patamar. E os Estados Unidos falando que vai retomar testes nucleares, sendo que a China nem realizou testes e só está aumentando o número de ogivas, possivelmente até 2030, para 1.000 ogivas, sendo que os americanos têm pelo menos 5 vezes mais, é a hipocrisia dos americanos. E aí, galera, concorda com a posição chinesa? Além disso, tivemos também mais um país aderindo aos Acordos de Abraão. Para quem não sabe, os Acordos de Abraão são acordos assinados ou mobilizados pelo governo americano, pelo governo Trump, para que países árabes ou países islâmicos reconheçam o Estado de Israel. A gente já tem, dentro desses acordos, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão e Marrocos, e agora o Cazaquistão. Claro, é muito mais simbólico do que de fato efetivo, porque o Cazaquistão, que é um país de maioria islâmica, claro, já reconhecia o Estado de Israel. E é que nem eu falo, os Emirados Árabes, o Bahrein, o Marrocos, claro, tem a sua importância, mas nenhum deles era um país, nossa, que rivalidade que existe contra o Estado de Israel. São acordos importantes para o Estado de Israel, mas muito mais simbólicos do que qualquer outra questão. Independente disso, a entrada do Cazaquistão, galera, claro que é uma boa notícia para Israel. Só que ainda faltam alguns países, né? Iraque, a Síria, o Líbano, o Iêmen, o Kuwait, o Catar, Omã, Irã, Arábia Saudita. Galera, será que a Arábia Saudita vai aderir aos acordos de Abraão? A Arábia Saudita está querendo se ocidentalizar, mas ao mesmo tempo alega que a questão palestina é um fator que afasta uma possibilidade de acordo da Arábia Saudita reconhecendo o Estado de Israel. Eu diria que desses países, talvez, o que esteja mais próximo, e vamos descobrir isso na segunda-feira, é a Síria de Al-Jolani. Al-Jolani, inclusive, que, olha que guinada da sua vida política, com preso, né, pertencendo à frente ao Nusra, uma dissidência da Al-Qaeda, acusada de terrorismo pelos Estados Unidos. Agora a gente tem o Al-Jolani saindo da lista de sanções. Isso foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, 14 votos a 1, essa abstenção foi dos chineses, e com a Rússia prometendo que vai fazer de tudo para garantir a segurança da Síria. A mesma Rússia que gostava muito de Bashar al-Assad, que ficou chateado, claro, com a queda do al-Assad para a ascensão do Al-Jolani. Mas acho que a Síria já está com olhos mais voltados para os Estados Unidos. Nessa reunião de segunda-feira, muito possivelmente, vão ser negociadas a instalação de bases militares dos Estados Unidos no território de Damasco e a promessa de algum tipo de acordo tanto com o Líbano, para garantir um cessar-fogo ali entre Israel e Líbano, e também algum tipo de zona desmilitarizada, uma zona de segurança, a devolução de algum território entre Síria e Israel. Lembrando que Israel tem problema com a Síria, porque a Síria persegue os drusos, grupo aliado de Israel na região, e também os domínios das colinas do Golã.
Além disso, Garante, tivemos também uma reunião que vai acontecer hoje. Na verdade, está acontecendo enquanto eu gravo para vocês, que é a reunião entre Viktor Orbán e Trump. E essa reunião ela é super importante, principalmente para os russos. A gente sabe que os Estados Unidos criaram sanções contra as petrolíferas russas, a Lukoil e a Rosneft, e essas petrolíferas elas deixaram, né, ou estão fazendo com que os países procurem mercados alternativos. A Índia, a China, a Turquia, que são os 3 maiores importadores. Tem polêmicas envolvidas, mas os americanos garantem que vão sim deixar de comprar dos russos e obrigar o Putin a sentar à mesa de negociação. E no continente europeu tem 2 países que preocupavam, que é justamente a Hungria de Viktor Orbán. Lembrando que o Orbán ele não é muito bem quisto pela União Europeia, mas é sempre chamado de um grande líder pelos Estados Unidos. E também a Eslováquia de Robert Fico. Por que é uma má notícia para o Putin? Segundo a Bloomberg, hoje, tanto Hungria como Eslováquia já estão um pouco mais predispostas a fazer um acordo energético com os Estados Unidos e deixar de comprar combustíveis dos russos, falando que podem substituir, em um prazo curto, quase que 80% da energia. E é claro, né? Se a Rússia ela não consegue mais vender para os chineses, para os russos, para os turcos, para a Eslováquia, para a Hungria, isso para de sustentar a máquina de guerra, isso pode enfraquecer o exército russo e obrigar a Rússia a sentar à mesa de negociação. E aí, galera, será que vai acontecer? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.